16 a 19, em seguida o versículo 21. Amém, irmãos? Amém? Posso ler, irmãos? Amém. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém, irmãos? Um novo tempo. Pelo texto que os irmãos leram aqui, já dá para reconhecer que o Senhor está falando que existe algo diferente que está acontecendo agora, nesse momento, quando ele está ali, diante daquele povo da sua cidade, onde ele havia nascido, a sua própria região, onde ele havia sido criado, por dizer. Ali estava o Senhor então trazendo a palavra, ministrando para eles as escrituras do Senhor, mas ele fala de maneira bem clara: este é um novo tempo. Hoje está se cumprindo uma palavra, uma profecia que se cumpriu antigamente, agora algo novo acontece. Este é um novo tempo. Meus irmãos, isso não é nenhuma... ele não está falando especificamente sobre aquele dia exato onde ele estava, hoje está falando de uma nova era. Esse tempo que ele está andando com seus discípulos, ele está introduzindo já uma nova fase para aqueles que o escutavam, aqueles que já estavam orando, esperando a vinda do Messias de Deus. Eles estavam esperando algo novo acontecer, e aqui eles estavam realmente reconhecendo uma declaração formal do Senhor, que algo novo estava se passando com eles ali, especialmente quando ele, que havia sido criado naquela região, ele retorna para dizer: ok, vocês não sabiam qual era a minha função, para que eu havia vindo aqui, mas oficialmente estou fazendo a minha declaração diante de todos. A gente escuta muito falar, né? Agora está havendo... Antes da gente entrar nos pontos, eu quero deixar aqui essa introdução para os irmãos. Os irmãos sabem que para a eleição, daqui a pouco a gente já começa a escutar: fulano está pensando em correr para presidente, cicrano está pensando em correr para presidente, mas precisa haver aquele momento onde eles formalmente fazem a sua declaração, dizendo: ok, oficialmente eu sou candidato para presidente da nação. Jesus está aqui fazendo uma declaração formal diante de todos. Nós estamos entrando numa nova fase, um novo tempo, uma nova era, um novo momento para o meu povo de Israel, mas um novo momento para o povo de Deus, que estava começando a se iniciar ali, formado não exclusivamente por judeus, mas agora por gentios, por povos e línguas de todas as nações, que se chegavam agora para encontrar aquele que vinha trazer um novo tempo para todos. É uma nova fase. A gente poderia então reduzir essa declaração de Jesus Cristo a simplesmente uma questão de justiça social. Jesus está aqui para lutar, não é pelos ricos, não, ele está aqui para lutar pelos pobres. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está aqui agora para ir atrás daquele que está sofrido, daquele que está passando dificuldades, aquele que é doente. Não é isso que Jesus está falando. Ele veio fazer essas coisas, ele veio amar o pobre, aquele que havia sido desprezado, ele veio amar aquele que está doente, aquele que está passando dificuldades, aquele que foi rejeitado. É parte dos planos de Deus para nós. Certamente é algo que a igreja se preocupa também em implementar a justiça, mas isso não é o evangelho da fé. A igreja não foi formada para estar agora fazendo declarações do que é justo fazer, como a sociedade deve se organizar, quais os planos que deve se implementar. Não, a nossa preocupação maior, acima de tudo, é a justiça de Deus, o novo tempo de Deus entrando neste mundo e produzindo algo novo
pegando aquele que estava sem esperança e dizendo: em Deus, no Salvador, nós temos esperança sim. Esse texto fala, que Jesus está trazendo aqui, ele fala da profunda maldade que está lá no interior do coração do homem, e ele veio para nos libertar desta maldade. O nosso próximo, que deveria ser alvo da graça de Deus, agora acaba sendo castigado pela maldade do coração do homem, e o Senhor vem trazer um novo tempo, dizendo: aqui eu estou para mostrar uma solução, mostrar esperança, mostrar um novo caminho, mostrar que existe salvação vinda de Deus. A mensagem, na verdade, é que no Senhor o pobre se torna rico, o preso encontra liberdade, aquele que está cego passa a ver, inclusive o que é cego das coisas de Deus, aquele que é cego para as coisas preciosas que existem dentro dele, que Deus está querendo reproduzir, trazer à tona, o perdão que pode receber do Senhor. O inimigo quer nos cegar para essas coisas, mas o Senhor quer nos abrir os olhos. A mensagem é que tanto nós como o mundo precisam ser e são alcançados pelo amor do Senhor, que está sendo revelado agora por Jesus, quando ele chega ali e ele lê as Escrituras e o povo escuta o que ele está falando quando ele introduz um novo tempo. A questão é se estamos realmente preparados para receber este Messias que havia sido prometido desde o Velho Testamento. O Velho Testamento é basicamente a declaração que está chegando um dia, o Messias está chegando, aquele que vai introduzir uma nova era para o povo de Deus, vai trazer o reino de Deus para estar entre nós. Era uma declaração do futuro que estava para acontecer, e Jesus diz: vocês esperaram até agora, aqui eu estou, está se cumprindo essas palavras que vinham do passado. Ele veio trazer um novo tempo, e nós vamos mostrar 3 características desse novo tempo que podemos encontrar nas Escrituras, o que ele está falando aqui. Agora, para participar deste novo tempo, meus irmãos, nós temos que compartilhar dessas características também, que estão presentes em Jesus Cristo e que devem estar presentes nos seus seguidores. Se queremos viver este novo tempo, nós temos que também estar nos aplicando para revelar essas características em nossas próprias vidas, para então sermos parte desse novo tempo. Antes de entrar nesses pontos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que, inclusive, há algo interessante que ele fala aqui. No texto, quando nós lemos logo no início, Jesus diz, o texto fala que no dia de sábado, Jesus entra na sinagoga como era de costume. Eu estou abrindo um parênteses aqui. Como era do seu costume, ele entra na igreja. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos irmãos: meus irmãos, nós estamos seguindo Jesus Cristo, era de costume do Senhor, e a casa do Senhor, precisamos manter esse hábito, esse costume de nos reunir com o povo de Deus, para adorar a Ele na sua presença, para estar buscando a sua graça, para dizer: Senhor, nós separamos um dia de todos, quando nos chegamos para louvar o Teu nome, declarar o Senhor. Nós não fomos feitos para trabalhar todos os dias, nós não fomos feitos para estar nos preocupando, não podemos estar dizendo: ok, eu trabalhei toda a semana, vou separar esse dia que era para ser o dia do Senhor, para então estar fazendo algo para a minha diversão própria, ou seja o que for. Meus irmãos, biblicamente, o Senhor merece esse dia que separamos para Ele. Inclusive, hábito de Jesus, Ele, como era o seu costume, Ele entra no sábado na sinagoga e vai adorar o nome do Senhor. O Senhor merece isso da nossa parte. Mas, fechando parênteses, a gente continua aqui. O Senhor, Ele vem e Ele recebe o livro de Isaías, e que na verdade era talvez um texto que já haviam separado de antemão, porque deveria ser lido, ou então o Senhor Jesus, ele viu e ele pensou que deveria compartilhar com a sua audiência aquele texto ali de Deus, para aqueles que o estavam ouvindo. Possivelmente lia em hebraico e era então traduzido para o aramaico, que era a língua comum lá da época, no momento. Não eram todos que iam ser fluentes assim. O livro do profeta Isaías era um dos livros escrito em pergaminhos, que eram abertos, então vinham trazer para
o povo a palavra de Deus para aquele dia. Então não é tão fácil como a gente tem hoje, que eu vou falar para os irmãos: abram aqui no livro de Isaías, então abram no capítulo 1, versículo 2, então os irmãos vão e abrem facilmente. Não, você tem que sair enrolando do outro lado para encontrar o texto certo para ler. Então você vê aquele momento que inclusive é algo bonito, é o que você vê ali presente, está vendo? Ali Jesus Cristo lendo do livro de Isaías, lendo daquele pergaminho, para que o seu povo reconhecesse quem ele era. Era um momento específico que revelava a presença de Deus, o cuidado de Deus para o seu povo ali naquele momento. E eles tinham que reconhecer o que estava se passando naquela hora. Era algo especial. Mas as pessoas estavam indo até bem, até que chegou o momento quando o Senhor falou que esse novo tempo que o Senhor estava trazendo não era somente para os judeus, era para os gentios também. Uma nova fase que introduziria o amor do Senhor para aqueles que eram de outras nações. A multidão ficou enfurecida e o quis matar. Inclusive, há pouco tempo atrás saiu ali na The Chosen, né? Para aqueles que estão seguindo o seriado, apareceu a cena de Jesus justamente aqui, ele lendo do pergaminho, e ele vai, é levado para longe, o Senhor simplesmente passa no meio deles e foge ali, e escapa da tentativa de assassinato, de matar o Filho de Deus naquele momento ali. Agora, nós precisamos estar preparados para esse novo tempo. Não é automática a chegada desse novo tempo para nós e como nós vamos levar adiante esse novo tempo. Se queremos, nós temos que imitar Jesus Cristo, vivendo essas características, introduzindo este novo tempo no mundo onde nós estamos, revelando que Deus está trazendo um novo tempo. E a primeira coisa que nós vemos é que Jesus veio com um ministério, com uma missão. Para cumprir essa missão, ele tinha que introduzir o Senhor no meio daquele povo que estava entre eles. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos, meus irmãos, a missão de Jesus ali, que também é a missão que nós temos de levar o Senhor adiante. Lucas 4, versículos 18 a 19, e em seguida o versículo 21, nós lemos aí parte do texto que nós lemos logo no início, mas Lucas 4, versículos 18 a 19, e depois o 21. E o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. No versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Este versículo fala do ministério de pregação, de cura do Messias, para atender às necessidades humanas. O Senhor está levando algo que vai então produzir, não somente ali, uma curiosidade pelo que o Senhor está fazendo, mas que o Senhor tem o poder para dizer quem Ele é, para revelar quem Ele é. O Senhor cura para mostrar: eu sou aquele que também tem o poder de perdoar pecados. O Senhor abre os olhos para dizer: vai em paz, para o Senhor revelar que Ele pode trazer uma nova existência, uma nova maneira de ser para aquele que está sendo tocado pelas suas mãos. Ele está revelando o seu poder naquele momento para dizer uma nova fase que chegou, onde Deus ele cumpre maravilhas, mas Ele faz a maior das maravilhas, é trazer salvação ao coração de um povo que estava perdido. É por isso que Ele fala: Ele me ungiu. Naquele texto nós lemos: Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Aqui não é necessariamente o óleo natural que nós vemos, que é derramado na cabeça de um rei, de um profeta, mas aqui especialmente o Senhor está falando sobre a unção que vem com o Espírito Santo, que é derramado sobre ele, para que ele esteja efetuando o ministério que está ali adiante dele, na sua vida, aqui quando caminhava entre os seus discípulos. Ele está ungido, à semelhança dos profetas, dos reis que vieram antes agora, mas com o poder de Deus para efetuar, ele que é Deus, com o poder do Espírito para efetuar esta missão que ele tem à frente. Inclusive, a palavra Cristo vem do grego, Christos, que significa justamente isso, o ungido, the anointed one, aquele que tem uma unção do Senhor para levar adiante uma missão. E este era o propósito de Deus quando enviou o seu Filho para estar no nosso meio, e a palavra que vinha já do passado. Inclusive,
uma adaptação semântica de uma palavra em hebraico que significa o Messias, aquele que é ungido. Messias, Cristo, ungido de Deus. Este está agora introduzindo o novo tempo pelo seu ministério a um povo que estava perdido, mas agora está achado, que foi agora lembrado pelo Senhor para trazer algo novo, uma nova história para eles ali. Agora o Espírito do Senhor também, meus irmãos, está sobre nós. Você se lembra que lá no Pentecoste, quando a igreja primitiva estava buscando a presença do Senhor, então veio o Espírito de Deus sobre o seu povo, e ali estão chamas vivas queimando sobre suas cabeças. Eles viam a presença do Espírito, viam ali o agir do Espírito, a proclamação dos mistérios, das maravilhas de Deus para aqueles que estavam escutando. E aqui está a revelação clara do propósito da igreja: a unção do Espírito, o batismo do Espírito sobre os seus seguidores, sobre o povo de Deus, que vinha para efetuar a proclamação do Evangelho àqueles que estavam perdidos. Cada um escutava na sua própria língua o revelar dos mistérios de Deus, e este é o propósito maior da igreja. Não é da gente ficar necessariamente escondido ali dentro da igreja, ali a gente buscando as bênçãos de Deus, mas, meus irmãos, o nosso propósito real, maior, superior, é levar o Evangelho àquele que está perdido. Esta também é a nossa missão, porque nós fomos ungidos, não simplesmente com um óleo qualquer, não simplesmente com uma água qualquer, nós fomos batizados e fomos ungidos com o Espírito de Deus, que foi derramado sobre nós e está na vida de cada um daqueles que dizem ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você o fez, você creu, você recebeu o Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? 1 João 2, versículo 20, nos fala sobre isso, uma declaração evidente do que é que nós temos do Senhor Jesus. Mas vocês têm, eu vejo que alguns estão ainda procurando o texto, 1 João 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Aqui está Deus, envia esta unção sobre nós, o Espírito Santo, e é isto que nos capacita, que nos habilita, que nos faz então prontos para estar cumprindo a nossa missão, como nós temos o Senhor Jesus Cristo também. O Senhor, se você se lembra, quando ele estava partindo, ele disse: ide também, ide portanto e façam discípulos. Ele já havia treinado os seus discípulos antes, enviando por toda parte ali para pregar o Evangelho, para que o povo viesse a reconhecer que o reino de Deus havia chegado. E o Senhor manteve também este mandamento que continua estendido até a igreja moderna: ide e façam discípulos. Ide para pregar o Evangelho a toda criatura, para fazer novos discípulos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma declaração que a missão não ficou com Jesus Cristo, o Senhor iniciou a missão que nós carregamos adiante. Ele cumpriu o mais difícil, ele trouxe a salvação que era necessária para ser o foco da igreja, mas nós declaramos que essa missão foi bem sucedida e que agora todos podem ter a salvação eterna. O Espírito Santo é esta unção que nós temos, e somos enviados para imitar Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 18, nós vemos qual é essa missão que nós temos, esse ministério que nós temos, esse propósito que nós temos em nossa vida. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5, versículo 18. O Espírito de Deus é o Espírito do ministério que nós temos. E se os irmãos encontrarem aí, vou dar um tempinho, os irmãos não têm aí os textos pelo código QR, como geralmente fazemos, e eu fico, é tão ruim, né, quando a gente trabalha e a gente deixa tudo prontinho e bonitinho aí, porque a gente não salva, perde tudo. Mas é uma aplicação para a nossa vida também, né? Não adianta você fazer um monte de coisa se você não salva no final de tudo.
com realmente aquilo que vai dar razão para o que você está fazendo. E para um servo do Senhor, se você não está afirmando isso, salvando com uma declaração que é no nome de Jesus Cristo, as coisas que nós fazemos, seja o trabalhar, seja educar filhos, seja construir coisas, fazer tudo o que for na nossa vida, se não for salvo com o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, selado com o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, então nós fazemos tudo mais em vão. É por isso que nós temos essa missão e esse ministério em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus veio para unir o povo, aquele que quer vir ao Pai, deve passar por mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E agora nós temos essa mesma missão de reconciliação. Vocês querem chegar a Deus? Venham, eu vou mostrar o caminho. Foi dado à igreja o ministério de reconciliar vocês que estão no mundo perdido a Deus, por Jesus Cristo, que é a fonte da nossa salvação. Jesus disse que o Espírito estava sobre ele para proclamar, para curar, para libertar. Assim como Jesus, o nosso propósito deve ser encontrado em ajudar os outros. Não ajuda qualquer, porque dar um pedaço de pão, qualquer um faz, mas dar a palavra da salvação, são os filhos de Deus que o fazem. Não quer dizer que a gente esquece das outras coisas também. Ajudar o irmão que está precisando de auxílio é missão, mas qualquer um faz, meus irmãos. Mas orar por alguém e declarar a salvação de Cristo Jesus sobre uma pessoa que está perdida, somente os filhos de Deus fazem. Às vezes nós somos tentados a pensar que o propósito do Espírito é simplesmente produzir aquele sentimento gostoso lá, aquele sentimento que tudo está bem, a gente chega na igreja, a gente fica feliz e acabou. Essa é a missão do Espírito de Deus sobre nós, não é? A missão do Espírito em nossas vidas é ser o dínamos, o poder de Deus que nos capacita para levar adiante a declaração do reino de Deus, a declaração que o novo tempo chegou na vida de pessoas que estão perdidas. Aquele que estava perdido, ele escuta a palavra que está sendo declarada agora para aquele que está perdido. Hoje se cumpre a profecia de Deus para a sua vida. Você estava perdido, mas agora é achado. Este é o novo tempo para aquele que estava preso pelas drogas, preso pelo pecado, condenado pelas maldições de Satanás na sua vida, mas chega este momento e o Senhor declara algo novo. O Espírito certamente faz isso, através de mim e de você. O propósito maior do Espírito Santo é capacitar-nos para abençoar a outros. Ao invés de a gente fazer o nosso foco, que é o foco muito da igreja, não é? Abençoa-me, Deus, me abençoa, dá bênção, 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 bênção. Por que não introduzir a oração, abençoa outros através de mim? Me permite ser bênção na vida daquele que está perdido. E Jesus Cristo veio com essa missão de trazer a bênção de Deus, inclusive por meio da sua própria morte, como celebramos agora há pouco na mesa do Senhor, trazer bênção, salvação, restauração, cura, vida para aquele que estava perdido. Nós temos o poder de fazer esta oração para encontrar vida abundante, cumprindo a nossa missão e o nosso ministério de redenção, de restauração em Jesus Cristo. É por isso que o Senhor, ele conclui ali, falando, se os irmãos se lembram ali no texto que nós lemos, ele diz que ele veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Talvez os irmãos não vão saber, mas era o ano do jubileu. A cada 50 anos, o povo de Israel tinha a obrigação de restaurar a terra, aquilo que era nos seus antepassados. Então a terra tinha que descansar do cultivar, a terra voltava para aqueles que eram donos antigamente, as dívidas eram canceladas, a propriedade voltava à família original,
Isaías ele predisse então, conectando aquilo que foi declarado lá nas leis de Levítico. Ele disse que o ano do Senhor seria o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano da salvação, da restauração, é o ano da vida, é o ano do lembrar do Senhor, do voltar para o Senhor, do descansar no Senhor. Jesus Cristo vem agora e ele une a palavra a Isaías e ele une a sua palavra, a sua pessoa a Levítico, mostrando o plano completo de Deus que declarava: está chegando um momento quando nós viveremos o jubileu, não por um ano somente, mas uma nova fase, uma nova era, um novo tempo, intitulado o jubileu do Senhor, um ano de salvação, um tempo de salvação no Senhor o nosso Deus, onde nossas dívidas espirituais são canceladas, onde nós somos restaurados, a nossa herança no Senhor, onde nós somos curados, onde nós somos libertos, as cadeias são soltas e nós nos chegamos à sua presença agora como povo livre do que nos prendia no passado. Jesus veio nos confrontar, meus irmãos, não foi ali aquele que está são, aquele que está bem, aquele que está sem pecados, aquele que está tranquilo. Não, o Senhor veio nos encarar na nossa má situação. Ele veio nos confrontar com os nossos corações amarrados, nos nossos lugares quebrados. Ele veio ver gente quebrada e ele veio para você onde você está. O que eu sou hoje deve ser agora, entendendo de onde eu vim. Uma pessoa cheia de defeitos, de falhas, de pecado, de erros, problemas e dificuldades, mas ele veio para trazer o jubileu, o novo ano, o novo tempo para a minha vida, apagando o que eu era no passado. E o Senhor não está vindo para uma igreja perfeita, Ele está vindo para fazer perfeitos aqueles que são imperfeitos, pelo seu sangue, pelo seu ministério, pelo seu agir. E vamos levar essa mensagem adiante, vamos cumprir e levar adiante o nosso ministério de levar vidas a esse reconhecimento que Ele não veio para encontrar pessoas perfeitas, os bonzinhos. Ele veio restaurar aquele que está cheio de sofrimento e dificuldades, de curar, de abrir os olhos, de quebrar as cadeias, de levantar novamente aquele que precisa da sua graça e do seu poder. Ser falho, limitado e quebrado não nos desqualifica, meus irmãos. Você não é desqualificado porque você tem esses errozinhos escondidos dentro do seu coração, de jeito nenhum. Você sim é um alvo do amor precioso do Senhor na sua vida. Agora cabe a nós dizer: eu aceito e vou levar adiante este teu amor, eu aceito viver nesse novo tempo, nessa nova era, essa nova fase que o Senhor traz para a nossa vida, ou dizer: não, eu vou acreditar as mentiras do inimigo que dizem que eu não mereço, que fui desqualificado para receber esse amor na minha vida. Na verdade, isso é o que nos qualifica verdadeiramente para viver a graça do Senhor, porque Ele veio para aquele que estava enfermo e perdido, Ele veio para aquele que precisava do seu amor. Você está pronto para viver este novo tempo? Está, inclusive, vivendo este novo tempo na sua vida, cumprindo também o seu ministério de levar adiante a salvação do Senhor neste mundo perdido? É aí que nós vemos um outro ponto, é o ministério, mas a retidão. E os próximos pontos vão ser um pouquinho mais curtos aqui, porque eles, na verdade, eles são suporte para o ministério de Jesus Cristo. A gente vai então compartilhar aqui Isaías 5, versículos 16, 18 e 20. Isaías 5, 16, 18 e 20. E a gente vê o que a palavra do Senhor fala aqui, e tem a ver justamente com a questão de retidão, viver a justiça de Deus. Não, porque a gente recebe essa graça e a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor que veio para nos abrir os olhos, quebrar as nossas cadeias, não quer dizer que a gente vai viver de qualquer maneira. Agora a gente vai celebrar a justiça de Deus. Então Isaías 5, versículo 16 diz: mas o Senhor dos exércitos, será exaltado em sua justiça, o Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Versículo 18: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça.
Versículo 20: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Se você se lembra, o texto que nós lemos logo no início falava que ele veio para proclamar liberdade aos presos, mas aqui está um contraste sendo criado, e eu achei interessante demais que o texto fala justamente aqui, que há pessoas que se prendem à iniquidade com cordas, parece que se amarram ao pecado com cordas, como se fossem cordas de carroça, corda grossa, se fosse usar aqui o termo que a gente pode dizer, que se prendem ao pecado com correntes, que se prende à iniquidade com cordas de aço, cabos de aço. O Senhor veio para nos libertar, mas a gente tem a opção, o mundo tem a opção de, na verdade, dizer: eu prefiro estar preso ao meu pecado, ao que eu vivia, ao que eu era. Eu sei que você já encontrou isso no mundo em que nós estamos. A gente pode proclamar a verdade, pode declarar o Senhor, mas existem aqueles que dizem: não, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero, eu não quero saber do amor de Deus. Adiante de alguma coisa você declarar o amor do Senhor àquele que não quer ser salvo, aquele que não quer reconhecer o seu erro, não quer abandonar o seu pecado. Existe aquele que é viciado, que quer viver no vício. Existe aquele que está vivendo no pecado, que quer continuar no pecado. Existe aquele que abandonou o Senhor, que quer viver no abandono do Senhor. Existe aquele que simplesmente rejeita encontrar o Senhor assim. Mas a palavra fala que o Senhor é exaltado, não é em simplesmente revelar o seu amor. Ele o faz, o amor que perdoa, mas Ele é exaltado também na sua justiça e em mostrarmos a retidão do Senhor em nossa vida, no que fazemos. É assim que nós declaramos que Deus é santo. Ele nos amou tanto que Ele nos capacitou a sair do lamaçal e agora viver na retidão do Senhor. A missão que nós temos é de exaltar o Senhor na sua justiça, na sua retidão. Então basta das justificativas. Justificativa não vai corrigir aquilo que está com problema. Não adianta você dizer uma parede manchada, que aquilo não é uma mancha, ela vai continuar manchada. Não adianta você dizer a um chão rachado, que não existe um rachão ali, ele vai continuar com o seu rachão. Ele precisa de conserto. Uma parede que está caindo, ela precisa de suporte, precisa ser restaurada. Não adianta você dizer: não, isso não é nada que está acontecendo, daqui a pouco cai. A mesma coisa na vida que precisa de ser restaurada no Senhor. Não adiantam justificativas, explicações. O que é necessário sim é uma declaração, que nós vamos viver a retidão do Senhor e aplicar a sua justiça em nossas vidas. Não uma justiça que por enquanto não é uma justiça que vem para castigar, mas uma justiça que vem para transformar. Depois vai vir a hora do castigo, vai vir, é o que o Senhor Jesus falou. Inclusive está presente aí naquele ai que o texto que nós vimos fala, né? Ai do que chama mal bem. A gente vê muito, hoje está passando no Brasil, eles estão correndo atrás dessa coisa que inclusive é levantado por essas gangues lá no Brasil, não é? Com caixinha, com sinal falso, né? Eu não sei, eu não entendo direito como funciona, mas estão correndo atrás dessas coisas, ou então coisas que são ilegais, que são aplicadas também. A pessoa pode facilmente dizer: não tem nada não, é coisa pouca, mas daqui a pouco a gente começa a resvalar, a gente começa a cair num erro que vai nos levando a coisas piores. É por isso que a palavra fala: olha, ai dos que chamam mal bem, ou bem mal. Então ele está falando de questão de justificativa, de inversão de valores, de trocar a posição daquilo que deveria ser certo. É certo, é certo, errado, é errado. Abandonamos o que não presta. Se você tem dúvida, alguma coisinha fica ali dizendo para você: não deveria ser feito dessa maneira, será que eu deveria estar agindo assim? Será que eu deveria aceitar isso? Será que eu deveria continuar onde que estou? Então pode mudar, é melhor que mude, é melhor fazer a correção enquanto há tempo, para que acabemos não sendo encontrados como aqueles que estão simplesmente justificando o pecado ou invertendo os valores de Deus na nossa vida. Você está pronto para viver esse novo tempo? Está pronto para
declarar este novo tempo ao mundo que está perdido, então nós temos, meus irmãos, que viver este ministério que nos foi dado, e viver a retidão de Deus em nossas vidas, no que fazemos, no que falamos, nas decisões que tomamos, como agimos. O mundo tem que olhar para a gente e dizer: existe algo diferente neste povo que se chama povo de Deus, que se chama cristão. Não é só como esse monte de igreja que a gente vê espalhado aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Aí você olha e diz: qual é a diferença? O que há diferente? Por final e para concluir, nós precisamos viver o ministério, retidão e também genuinidade, ser genuínos na nossa maneira de ser. Amós 5, versículos 21 e 24, nos falam sobre o ser genuínos no Senhor. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, diz Deus. Não suporto as suas assembleias solenes. Versículo 24, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. É isso que Deus quer de nós. Eu detesto as suas igrejas vazias de moral, vazias de obediência, vazias de ética, vazias de relacionamento real comigo. Eu quero, na verdade, retidão. Eu quero, na verdade, obediência. Eu quero, na verdade, relacionamento comigo. C.S. Lewis, num dos seus livros, disse uma coisa muito verdadeira, que fala sobre a verdade do crente nominal, ok? E diz o seguinte: a estrada mais segura para o inferno é aquela gradual, o declive suave, piso macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de referência, sem sinalização. Essa é a estrada mais segura para o inferno. Você está descendo aquilo ali, olha, sem nem perceber, é tão fácil, tão macio, não machuca os pés, não te incomoda, não existe nada que te pressiona, não existe nada dizendo: olha, está no caminho errado, está fazendo a coisa errada. Você vai descendo ali tranquilo e suave. Religião superficial não é nada, para Deus não serve de nada. Na verdade, o que o texto fala é que Ele odeia, Ele despreza, Ele tem nojo de religiosidade. E eu falo isso aqui, olha, aplicando para qualquer lado. Pode ser aquele que, inclusive a gente tem aqui algumas, não são todas, mas algumas mega igrejas que pregam tudo, menos o evangelho de salvação e de arrependimento. Isso presta para Deus? Não, Ele tem nojo. Posso declarar sem nenhum medo. Usar o nome de Jesus sem ser acompanhado com arrependimento e mudança de vida é fazer pouco caso do sacrifício de Jesus Cristo. Simplesmente se reunir para cantar corinhos, mas não ser declarado mudança de vida, correção de vida, transformação, viver retidão no nosso relacionamento com o Senhor, levar o evangelho de salvação. Mude, e então você será transformado. Mude, e então você será aceito. Mude, e então você vai viver uma nova fase, uma nova era que Jesus introduziu na vida. Então é uma religião falsa, é uma religião superficial, é algo que traz nojo, é algo que Deus literalmente, a palavra é usada pelas Escrituras, Deus odeia religiosidade, odeia o cristão nominal, o cristianismo nominal, porque Ele ama o pecador, não é? Então sempre tem um tempo da gente arrepender e voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero mudar, eu quero viver realmente o meu cristianismo. Mas ele tem ódio de religiosidade, cristianismo nominal, superficial. É por isso que quando nós celebramos a mesa do Senhor, a gente sempre repete o que o apóstolo falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. É um exame, onde nós voltamos, vemos se estamos sendo genuínos na nossa fé, se é necessário fazemos as correções, e então nós continuamos adiante em obediência. Miqueias 6, versículo 6 e 8. Miqueias 6, versículos 6 e 8. Por favor, esse vai ser o último texto que estamos lendo hoje. A palavra do Senhor diz: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado?
O versículo 8 agora. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É esse o tipo de sacrifício, de vida, de relacionamento que Ele quer. Você está pronto para viver o novo tempo? Nós começamos logo no início, estamos concluindo agora. Você está pronto para viver o novo tempo? A nova fase que Jesus introduziu quando ele chegou aqui naquele altar e ele leu as escrituras no livro de Isaías e ele disse: este dia está se cumprindo agora. Meus irmãos, eu continuo levando adiante a mesma palavra de Jesus Cristo para você. Este é um novo tempo e o momento é agora. Para alguns foram ontem, para alguns serão amanhã, mas para você é agora o dia do novo tempo. Vamos viver este novo tempo. Vamos viver a nossa missão, vamos viver o nosso relacionamento com o Senhor, vamos viver em retidão, vamos ser genuínos na nossa fé. O mesmo Jesus que veio é o mesmo Jesus que diz: ide. Ele é o Cristo ungido de Deus que nos unge com o Espírito Santo de poder para cumprir também a nossa parte no levar adiante o novo tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.